Bom dia, Madalena, bom dia aí para vocês, mas o meu não é um bom dia não, porque é de uma preocupação muito grande. E assim diz o ouvinte que nos procurou, né? Então, ele diz exatamente o seguinte, presta atenção, Fernando, Luiz Antônio, nossos ouvintes, viu? Então ele diz, a minha mulher, Madalena, foi levar o meu pai para tomar a segunda dose da vacina, a Coronavac. Vejam vocês. E ao chegar no CEAR, ontem um grande movimento no CEAR, hein? A pessoa que estava orientando a fila, essa pessoa se mostrava muito indecisa e dentro da sua indecisão, ela nem olhou o comprovante da primeira dose, exatamente do meu pai, pedindo para seguir para a baia de número 2, sem ter olhado exatamente aquele cartãozinho de qual teria sido a primeira dose que meu pai havia tomado. Bom, chegando no local indicado, a enfermeira, agindo muito rapidamente, sem quase até mesmo olhar para a gente, conversar com a gente, também não conferiu o comprovante e acabou mandando ver, aplicando a vacina da Pfizer. Pfizer não, né? Da AstraZeneca. AstraZeneca, né? Como a primeira dose, sendo que ela tinha que tomar a segunda dose da Coronavac. Então, quer dizer, ela aplicou a vacina da AstraZeneca ao invés de aplicar da Coronavac, que foi a primeira dose que o cidadão tomou. Depois que aplicaram, é que viram que estava errado. Eu sei, Madalena, que estão trabalhando com muita pressão, estão sobrecarregados. Mas isso é um princípio básico de fazer o trabalho bem feito. Erros podem acontecer, mas espero que realmente isso não se torne normal. O número do meu pai está aí, se vocês quiserem telefonar. Está aí o telefone, eu quero agradecer a atenção de vocês, mas eu pergunto, e agora, como é que vai sair disso, né? Meu pai já tomou a primeira dose da Coronavac e agora tomou a primeira dose também da AstraZeneca, né? Que risco tem nisso, tá certo? E se meu pai, ele toma agora a Coronavac, a segunda dose, ou se ele toma a Oxford, a vacina de Oxford, a segunda dose também. Então, quer dizer, eu fico aqui em dúvida, e se não tem problema, né, de ter misturado as duas vacinas. Então, Luiz Antônio, eu acho que alguém tem que explicar isso. E quem poderia nos explicar? Seria o doutor Elianaim? Seria algum outro médico do comitê de contingenciamento? Algum infectologista? Eu não sei, Fernando, você que sempre está fazendo consultas aí, né? Se aplicar a dose de uma vacina de outra, se tem algum problema na questão da saúde. Ou se uma anula a outra, ou então esquece uma e vamos tomar exatamente a segunda dose que você escolhe agora, né? Porque tanto faz tomar uma como outra, porque a primeira dose você já tomou das duas, tá certo ou não? Ou se tomando as duas doses de vacina diferente, aumenta ainda mais a resistência, né? Sei lá, o que vocês podem dizer aí do nosso plantão geral ou do nosso mesão geral? Porque eu não sei o que nós temos que vocês pesquisam, mas logicamente a gente precisa conversar com o pessoal da saúde, né? Para nos explicar aí por que aconteceu esse equívoco, já que ontem eu passei lá eu era para tomar ontem a segunda dose, eu vou deixar até para hoje ou para amanhã, porque Deus me livre, né? Tinha muita gente realmente, então eu falei, não vou aumentar um pouco mais o congestionamento, né? Vocês têm alguma informação a respeito desse equívoco cometido? Pois não, Fernando? Pois não, Luiz Antônio? Bom, Madá, enfim, eu não sei qual é o encaminhamento que pode ser dado a esse caso. Eu imagino que não haja complicações, né? A gente sabe, né, é pouco sobre isso aí tem que ser um especialista realmente para explicar qual que é o procedimento, qual que é a segunda dose que ela tem que seguir, até porque os intervalos são bastante diferentes. O intervalo da primeira dose entre a primeira e a segunda da Coronavac, acho que é de 1 mês, não mais do que isso. E da vacina de Oxford, a AstraZeneca, tem um intervalo maior de 3 meses, não é? Então, você tem duas situações diferentes. Por quê? Porque a Coronavac se sabe que é feito com o chamado vírus inativo, popularmente conhecido aí como o vírus morto. Então, ela funciona no organismo dessa forma. O organismo tem contato com o vírus inativo e, por isso, produz os anticorpos. Já a vacina da Oxford, ela usa uma tecnologia biomolecular baseada no chamado vetor viral, ou seja, a utilização de um vírus modificado para estimular o sistema imunológico na produção de anticorpos contra o novo coronavírus. Então, o que a gente pode pressupor dessa forma? Que o organismo dessa pessoa está sendo estimulado das duas formas.
Agora, eu não sei se isso mantém a necessidade da segunda dose de uma ou de outra, ou se esses dois estímulos, um tira a eficácia do outro, porque o organismo já recebeu, né, o vírus inativo, então não adianta agora ser estimulado com esse vetor viral. Enfim, eu acho que é um especialista que pode, né, nos alertar. Agora, isso parece um problema de logística bastante simples de resolver, Madalena. Talvez separando os locais de imunização. Segunda dose é um ponto, primeira dose outro, porque pode até ser que daqui para frente tenhamos não apenas 2 tipos de vacina, mas 3, porque o governo federal, né, negocia com a Pfizer, Luiz por Antônio, exemplo. Pois não, Madalena? Deixa eu conversar com o Fernando, com a dona Daiane, e ela que acompanhou, ela pode nos explicar direitinho o que aconteceu. Eu quero saber o que aconteceu depois, né? Como é que ficou resolvido agora, né? E vamos ouvir a Daiane, Madai. O Walter Figueiredo vai ouvir também, já pode dar as orientações na sequência. O Daiane, eu já tenho até o doutor Walter Figueiredo aqui, que é o médico do César, né? Que é especialista e tal, ele pode nos dar uma orientação. Né? O Daiane, mas como é que aconteceu? Como é que foi o equívoco, né? Era para tomar a Coronavac, tomou a vacina de Oxford, ele acabou tomando a primeira dose de cada uma, né? Agora, como é que aconteceu o erro, como é que aconteceu a coisa e como é que terminou a história? Então, nós ficamos na fila, né? Aí no primeiro fica 2 enfermeiras fazendo a medição da temperatura neles, né? Aí elas indicam o guichê que você vai entrar. Como eu já tinha ido com a esposa dele tomar a primeira e a segunda dose, eu sabia que era ou 5 ou 6 da Coronavac. Só que a enfermeira, na dúvida, ficou olhando no papel e falou assim que era no guichê 2. Fomos ao guichê 2 na fila e ficamos esperando. Aí passamos pela primeira mesa, ela mandou ir para a segunda, eu dei o papel na mão dela, ela mal olhou, ela falou, não, ela já preencheu. Aí fomos para a mesa da vacina. Aí chegamos na mesa da vacina, a moça pegou o papel da minha mão e pôs em cima da mesa. Preparou a vacina, me devolveu o papel, não leu, não conferiu nada e aplicou a vacina nele. Não deixou nem ele abrir a porta do carro para aplicar a vacina. Aí, tudo bem. Aí ela falou assim, daqui 3 meses vocês voltam. Eu falei, como assim? Daqui 90 dias para tomar a segunda dose. Eu falei, não, moça, a segunda dose é hoje. Aí ela falou, me empresta o papel. Aí eu peguei, dei o papel na mão dela. Aí ela falou assim, aí ela viu o erro, porque lá estava escrito Butantan. Não tinha como errar, estava escrito. E aí ela pegou e foi, acho que atrás da outra enfermeira, da chefe dela, né? E veio, e voltou. Aí a hora que ela voltou, ela falou, mas a moça indicou eles pro guichê 6. Eu falei, não, senhora. E foi onde ele também falou, não, ela indicou pro guichê 2. Porque se ela tivesse indicado pro guichê 6, não tinha ninguém, nós tínhamos tomado a vacina e ido embora, o erro foi dela. Aí ela quis teimar comigo, eu falei, não. Ela indicou nós pro guichê 2 e ela foi avisada que era a segunda dose, que era a Coronavac, porque eu falei. Bom, e depois explicaram o que para você? Bom, agora ele está aí com 2 vacinas no corpo, né? Está com a vacina da Oxford e da Coronavac, né? E aí, como é que terminou a história? Aplicaram da Coronavac ou não? Ela não aplicaram. Ela pegou o telefone, o meu celular e o telefone de casa, no caso, e falou que ia entrar em contato na parte da tarde para ver se ele tinha tido alguma reação, que era para observar. E não teve nenhuma reação? Teve alguma reação? Ele teve reação de madrugada, ele teve. Eu saí para trabalhar e agora de manhã eu fui conversar com ele falou que ele passou mal. Ele tem problemas, ele tem uma diabetes alta, ele toma vários remédios. E ele disse que começou a sentir um frio desesperador, precisou deitar. Só que não falou nada para ninguém. E foi melhorar só 3 horas da manhã. Quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem? Ele tem 71. 71? 71. 71 anos. Bom, olha, a senhora está ouvindo aí pelo rádio, né? Então eu vou colocar o Dr. Walter Figueiredo. Dr. Walter Figueiredo, que é especialista, vai explicar, né? O que pode acontecer aí com as pessoas que tomam 2 vacinas diferentes, né? A da Coronavac e a da Oxford, se tem algum problema. E como é que vai fazer agora, também, a senhora pode ficar ouvindo aí, uma questão aí de que vacina ele vai tomar. Ele vai tomar a primeira dose da Coronavac ou a segunda dose, quer dizer, da Coronavac ou a segunda dose da Oxford, porque ele está com as 2 primeiras doses
de cada vacina que está sendo aplicada no Brasil. Minha senhora, dona Ana, muito obrigado, um abraço para a senhora. A senhora explicou direitinho, né? Então, é o tipo do erro, né, que não pode realmente acontecer. Tem que tomar todo o cuidado, porque quando se aplica 2 tipos de vacina, tem que tomar, porque quando é só um, quando está só um, tudo bem, aí então a rapidez, quer dizer, a coisa corre solta. Né? Agora, quando tem 2 tipos de vacina, tem que ter pessoas bem orientadas para evitar esse tipo de equívoco, né? Muito obrigado, um abraço para a senhora. A senhora queria dizer mais alguma coisa? Eu só queria falar que ela não ligou para perguntar como ele estava e também não procurou para falar da segunda dose da vacina, porque ela falou que ia procurar, e nem para saber se ele passou bem, se ele não passou bem, porque foi o que a enfermeira-chefe falou que ia fazer, e nós estamos esperando essa ligação até agora e não tivemos. Tá muito bom. Então vamos esperar para ver quando é que vão fazer a ligação. Muito obrigado, dona Dayana. E tá aí, obrigado, viu? É o tipo da coisa, né, que não pode realmente acontecer, né? Então quer dizer que tem que tomar todo... Eu sei que estava muita agitação ontem, mas é nessa agitação que tem que tomar muito cuidado. Agora, tem que pegar o papel na mão, porque eles dão um papelzinho, estou vendo aqui, né? Butantan, quer dizer, Butantan é Coronavac. Então, quer dizer, não pode ter erro. Por isso que a gente mesmo, quando vai tomar vacina, tem que perguntar, olha, por favor, qual é a vacina que está aplicando? Dá uma olhadinha certinho aí, porque, sabe, é muita correria, né? Luiz Antônio, o doutor volta aí com vocês para que ele possa explicar, né, detalhadamente o que pode acontecer com a pessoa que toma aí a dose de cada vacina diferente. E agora, qual vai ser a opção, né? Se a pessoa pode escolher, não, eu quero tomar a de Oxford ou quero tomar a Coronavac. Pois não, Luiz Antônio, conversa com o Dr. Walter. Bom, vamos lá, Dr. Walter, o senhor ouviu o relato, né, dela contando o que se passou com o familiar. Ele tomou a primeira dose da Coronavac, chegou no prazo estabelecido, foi ontem para tomar a segunda dose e recebeu uma outra dose, nesse caso, da vacina, né, de Oxford. Nesse caso, há alguma complicação para o paciente? Qual que é o procedimento que ele tem que tomar agora? Vai ter que tomar uma segunda dose de um dos 2 imunizantes, não pode tomar da Coronavac agora porque acabou de receber a AstraZeneca, vai ter que esperar 3 meses. Como é que fica? Que tipo de orientação e consequência isso pode trazer? A princípio não vai ter problema, assim, em relação a possível reação adversa. Então, mas a gente tem tido alguns problemas, né, principalmente por conta da utilização de 2 vacinas diferentes, com prazos de segunda dose diferentes. Agora entrou também a vacina de influenza. Então, a gente tem alertado toda a equipe a tomar muito cuidado em relação a essa aplicação, né? Porque tem que verificar de fato qual a vacina que é. A gente está evitando até que determinadas unidades façam as 3 vacinas ao mesmo tempo, porque tem a influenza também, né? Então, esses erros acontecem, porque as pessoas estão procurando, eventualmente por um descuido, apesar de não dever ter, né? Mas ocorre, isso ocorre com quem faz, né? E isso a gente vai tentar evitar, vai continuar orientando, pedindo para ter cuidado em relação a isso. Nesse caso, eu não estou vendo que vai ter problema para a pessoa, né, de fato de ter tomado essas doses diferentes. Agora, ela vai ter que tomar uma segunda dose, com certeza, porque as 2 plataformas de desenvolvimento dessas 2 vacinas prevê a necessidade de 2 doses. O que a gente vai estar fazendo, provavelmente a gente vai encaminhar para o nível superior, para a Secretaria de Estado da Saúde, para que orientem, né, se vai, qual o prazo que vai tomar a outra dose, que provavelmente no mínimo vai ter que esperar 15 dias em relação a uma dose e outra, e a gente vai ver se vai tomar a primeira dose, provavelmente vai tomar a segunda dose da Coronavac, e a AstraZeneca vai ser uma vacina aplicada a mais, né, nesse caso. Mas a gente vai submeter ao nível superior para ver que tipo de orientação eles nos passam. Quer dizer, ainda não tem, né, vai analisar o caso e buscar essa orientação. O senhor acha que provavelmente se toma a segunda dose da Coronavac,
respeitado agora o prazo de 15 dias, não pode tomar imediatamente após a AstraZeneca, né? E aí já se completa o ciclo e uma fica a mais no meio do caminho, né? Essa questão das duas trabalharem com princípios ativos diferentes, isso reforça ou não, né? Quando você tem um princípio sendo utilizado numa imunização no seu organismo, o outro automaticamente não tem eficiência. O senhor saberia nos explicar isso? Não acredito que haja né? diferença, porque uma é feita com vírus inativado e a outra é feita com um vetor viral, né? Que pega uma partícula do vírus e através de um adenovírus ele é introduzido na pessoa para ela responder com o seu sistema imunológico, né? Então, acho que, do ponto de vista não foi uma somatória de vacinas do mesmo princípio, né? E o sistema imunológico ele consegue diferenciar esse tipo de coisa. Bom, então, pelo que eu entendi, então, parece que ele vai tomar daqui 15 dias, né? Talvez ele toma da Coronavac, e daqui 90 dias ele pode, se ele quiser, tomar a de Oxford também. Não, se dispensa, mas se dispensa essa segunda dose. Ele ficaria duplamente imunizado, né? Com um tipo de vacina e de outro, né? Nós vamos ter que aguardar uma decisão do nível superior. Eu tô só aqui colocando uma posição do que eles poderiam estar fazendo, né? Eu acho que existe essa possibilidade de fazer a segunda da Coronavac, que eu acho que é o mais provável, mas a gente vai aguardar essa decisão, ou se não, fazer a segunda dose da AstraZeneca, né? Acho que uma das doses vai ficar praticamente como se fosse inutilizada, no caso. Está explicado. Muito obrigado, Dr. Walter. Então, a família, né, que estava esperando telefonema, né, da Secretaria da Saúde aqui de Araraquara, né, Luiz Antônio, acho que o pessoal está esperando fazer o que o Dr. Walter acabou de dizer, né? Como ontem foi feriado e o Estado não trabalha em feriado, então o pessoal hoje deve ter uma resposta à família, né? O que vai acontecer? Que se daqui 15 dias ele volta para tomar a Coronavac ou se daqui a 90 dias ele volta para tomar a Oxford. Então, o pessoal lá em São Paulo, na Secretaria, deve ter certamente a visão dos especialistas nessa questão. Agora, o que tem que acontecer é um pouquinho mais de atenção, né? Porque você percebe aí que foi uma sequência de desatenção. Começou lá atrás, quando se faz lá o direcionamento para as baias de vacinação. E depois continuou quando a mocinha que aplicou a vacina deveria ter pedido o papel que a moça disse que mostrou e a mocinha não levou muito em conta. Quer dizer, tem que olhar lá. Não, espera um pouquinho, tem algum erro aqui. Ele tomou a do Butantan, então tem que ser na outra baia e não nessa baia aqui, né? Então, quer dizer, mas ontem parece que estava realmente aí. Quando eu passei ontem, né, Fernando, ali na Fonte Luminosa, quer dizer, a fila estava dando toda a volta do CEAR, tá bom? E terminando quase lá no McDonald's, quer dizer, passava toda a Bento de Abreu inteirinha ali e chegava toda aquela volta no CEAR para a pessoa vacinar. Isso era 11 horas da manhã, 10h30 da manhã, né? Então, quer dizer, é muita correria, mas enfim, é nessa correria que os erros, os equívocos acontecem, né? E pode colocar em risco a vida de alguém, né? Alguma observação, Luiz Antônio, Luiz Fernando? Porque nós chegamos ao final do segmento patrocinado pela Araquímica e já estamos aqui dentro do segmento patrocinado pela Droga-Vem. Alguma observação, Luiz Antônio, Fernando Ferreira? Vamos lá? Não, a única observação que eu faço, né, Madalena, é que certamente isso vai desencadear uma mudança no protocolo, né? Um estabelecimento de um protocolo mais rigoroso para evitar esse tipo de ocorrência. Já foi assim quando surgiu aquela dúvida em relação a uma pessoa que diz que não foi imunizada, que a seringa estava vazia, aquela coisa toda. Isso estabeleceu em Araraquara, pelo menos, aquele protocolo de, olha aqui a seringa, está com tantos ml, nós vamos aplicar, depois mostra vazio. Estabeleceu um protocolo. Acho que isso também, né? Já são mais de 50, beirando aí talvez 60 mil doses aplicadas em Araraquara. Um equívoco, dois, ainda está dentro de uma margem que possa ser considerado de segurança. O ideal é que não aconteça, evidente, porque é simples de ser evitado, com atenção, dupla checagem, tripla checagem, para evitar que isso aconteça. Eu acho que a pessoa também, Luiz, nesse momento eu acho que a Secretaria vai pensar em algum tipo de ação um pouco diferenciada. Por exemplo, no momento que você entra numa baia para vacinação, se aquela baia tivesse uma identificação da vacina, então você, ao se aproximar, também já teria uma informação, ou seja,
Butantan, Oxford, AstraZeneca, para pelo menos você já ter uma visão inicial do que está acontecendo. Não deixar apenas para o profissional que vai fazer a aplicação esse tipo de checagem. Então você cria aí mais uma checagem para que se possa tentar acertar. Os erros acontecem. Eu estava verificando aqui, é mais comum do que se imagina, viu, Luiz? Esse tipo de situação da pessoa ter tomado vacinas de tecnologias diferentes. Pelo Brasil, isso já aconteceu muitas vezes. Qual é o grande problema que eu vejo especialistas comentando aqui? É que são duas vacinas de tecnologias totalmente diferenciadas. O que se fala aqui não é de problemas com relação a você ter tomado duas vacinas diferentes, mas é o fato de você, muitas vezes, colocar em risco a eficácia dessas vacinas. Então, a sequência é mais importante nesse momento.